Olá, Tudo bem, pessoal? Boa tarde. bem-vindos a mais um ITS ao vivo e agora a gente pode fazer o trocadilho, né? Quanto vale é por Libra. Verdade. Se você tiver Libra no bolso, manda pra gente, essa é a live, a gente vai comentar. Não, mas essa Libra que você falou, por enquanto, ainda não dá para enviar pela internet. A Libra da qual a gente está falando é a moeda digital do Facebook, a novidade da semana, que pelo menos, não sei, vocês aí, quem pesquisa aí criptomoedas, blockchain, as pessoas têm sido, sabe, Fábio, até mal educadas comigo, não dá nem oi. O que você acha da moeda do Facebook? Você que pesquisa? Então você, meu amigo, que não fala comigo há muito tempo, pode mandar oi, pode perguntar como está a minha família. Não precisa simplesmente perguntar o que eu... Porque para isso tem a live, né? Que a gente está aqui hoje para falar desse projeto aí de criptomoeda, de moeda digital, baseada literalmente, né, em tecnologia blockchain, a tecnologia inclusive citada várias vezes durante o white paper. A gente vai explicar um pouco melhor essa história, primeiro passando a palavra ao Fábio aqui para que ele dê alguns avisos paroquiais aqui enquanto o pessoal está chegando aí para a live efetivamente. Vou dar então 3 avisos aqui e falar a frase bombástica que a criptomoeda do Facebook não é sobre blockchain. Vou defender minha teoria. Lembrando que nós estamos com 2 cursos presenciais muito incríveis, um em São Paulo, no Rio, que é International School, todo ano tem. A linha de professores que vão estar e palestrantes lá é incrível, está aberta. E o podcast do Aleixo, que saiu essa semana agora, né? Acabou de sair, tá fresco. O episódio do Bit by Bit, esse aí, o episódio número 13. Não por acaso, falando também sobre a Libra, a moeda digital do Facebook, mas a gente, por razões relativamente óbvias, está fazendo uma abordagem diferente. Aqui na live agora a gente vai falar um pouco mais sobre o impacto, do que esperar em termos de transformação. Lá no podcast a gente entra bem mais a fundo nos detalhes de como a tecnologia vai funcionar, quem são os players envolvidos, inclusive aí um segredo aí que vai ser esmiuçado somente para quem ouviu o podcast. Essa moeda não é bem do Facebook, o Facebook só está liderando o processo, mas os detalhes de outros nomes que estão por trás vocês vão poder ouvir lá no Bit by Bit. Então procura lá no bbb.simplecast.com ou então vocês podem buscar nas plataformas favoritas de vocês aí de áudio, Spotify, iTunes, Pocket Casts. A gente está em virtualmente, se não literalmente, todas as plataformas aí de podcasts e streaming de áudio. A gente pode começar falando dessa moeda do Facebook, que ela não é uma moeda, ou ela não é só uma moeda. Perfeito. A primeira coisa que ela é o seu RG. Então quando você quer falar que você é você e entrar num banco e em algum lugar que você tem que se autenticar, você usa a sua papel moeda lá dizendo que você é você. Essa moeda do Facebook, que na verdade a Libra é desse consórcio, ela vai servir também para você acessar serviços. Isso já acontece na China, a gente vê muito isso, onde pelo Alipay e outras você utiliza o seu celular para acessar produtos. Acontece na Estônia, onde 98% dos serviços são acessados pelo celular. Não é só a moeda, com uma carteira de identidade. Também é uma questão de inclusão bancária. Porque se você investe no Tesouro Direto, tem cartão de crédito, 3 contas no Safra, você não é necessariamente típico brasileiro. O típico brasileiro é alguém que 60% não tem conta bancária e que você mexe com dinheiro na mão a todo momento. Esse dinheiro digital, essa moeda, é uma forma daqui a pouco de você pagar o pipoqueiro, de você pagar um serviço, de você mandar uma remessa de dinheiro, de você pagar para um influenciador digital usando essa moeda, que é muito mais fácil, muito mais rápida de você negociar. Então é um RG, é uma moeda de inclusão digital e é uma camada muito interessante porque você tem uma plataforma no aplicativo de troca de mensagens, que daqui a pouco começa a estar alinhado com uma troca de pagamentos, e isso, novamente, a gente viu na China acontecer, como isso gera um ecossistema muito diferente. Eu acho sobre isso que você falou, Fábio, eu achei algo muito interessante, mas também tem uma certa linha tênue aí, na minha opinião, de ironia, porque o Facebook enfatizou o que eu vou dizer agora, tem essa questão implícita aí, na minha opinião, da ironia. O Facebook, eu achei interessante ele enfatizar, até mesmo no white paper, né, que é tipo o artigo técnico explicando como vai funcionar, foi dito com todas as leis, uma moeda parecida com o próprio Bitcoin, assim, você não precisa dar dado nenhum para usar. Então, mas então quer dizer que é uma moeda que
tem não só uma, como várias grandes empresas por trás, mas não tem a burocracia, não tem o cadastro de banco. Sim, é exatamente isso. Só que por outro lado, aí várias pessoas reagiram a isso, né? Porque num primeiro momento pode parecer somente uma obviedade de uma empresa de tecnologia querendo fazer um processo mais eficiente, como de fato a tecnologia de moeda digital. Aí não vou entrar no mérito de comparar a Libra do Facebook com cada moeda digital, aí seria uma discussão mais ampla. Mas é evidente que o principal ataque, digamos assim, no sentido comercial e concorrencial do termo, é o Facebook querendo, junto com as empresas grandes de tecnologia de fintechs do mundo, querendo atacar um mercado cartelizado que é o mercado de bancos tradicionais. Esse seria o primeiro ponto. E o que eu falei da fina ironia, que seria o segundo ponto, é porque, assim, no mercado tradicional, tanto de cripto quanto de serviços financeiros em geral, a gente fala do KYC, né, do Know Your Customer. Então, assim, eu vou deixar a pergunta no ar, talvez o Fábio possa me responder, porque eu não sei. Você acha que o Facebook realmente precisa que as pessoas façam um cadastro para usar a moeda? Ele já tem todas as informações. Então é muito interessante observar isso. Assim. Por que eu falo? Porque o Facebook vem passando os últimos 12 ou 18 meses por uma sabatina forte, tanto do mercado quanto das próprias autoridades. Eu falo mercado porque as próprias ações lá do Facebook sofreram um abalo em virtude desses escândalos aí envolvendo privacidade, etc. Então, é um momento que a empresa está sendo questionada e está sendo, como eu vou dizer, as pessoas estão demandando uma proteção maior, uma maior proteção de dados em relação à utilização na plataforma. E aí, claro, cabe uma interpretação dupla. Por um lado, a Libra, enquanto projeto de moeda digital e tecnologia financeira, pode ser uma coisa, mas é mais um dado que o Facebook tem, agora ele vai, sei lá, saber como eu estou gastando meu dinheiro. De fato, pode ser uma interpretação possível. Mas, por outro lado, eles estão pegando dados que eles já têm e te oferecendo um serviço mais prático nesse aspecto. Então, você já ofereceu os seus dados lá, então eles conseguem fazer até uma prevenção de fraudes, combate à lavagem de dinheiro com a inteligência de dados que eles já têm, né? Então, como eu sempre digo, né, sempre nas palestras, nas aulas, até nos cursos aqui, que a gente sempre abre aí 3, 4 cursos por ano sobre blockchain, sobre criptomoedas, todo mundo me pergunta assim lá no final, mas você acha que o Bitcoin vai acabar com os bancos? Eu falo assim, provavelmente não, mas ele vai empurrar para que os grandes bancos do futuro, em alguns casos do presente, se tornem empresas de tecnologia. Eu acho que tem 3 coisas importantes aí, né? A primeira é imaginar que essa junção de uma rede social com uma moeda, ela não vem sozinha. E a gente pode lembrar do eBay e do PayPal. Então o eBay, ele criou esse marketplace onde as pessoas trocavam produtos, mas estava difícil das pessoas pagarem. Aí é que se cria a solução PayPal e daqui a pouco o PayPal vira tão interessante ou maior do que o eBay. E aí um dos unicórnios aí que a gente conhece. Então veja que essa plataforma que daqui a pouco tem pagamento e esse casamento funciona, ele não é novo, a gente sabe que ele é muito poderoso. A segunda coisa é de que a gente está vendo um universo onde está o Facebook, governado pelas leis da Califórnia, e já dizendo que ele vai ter um compliance com o GDPR, ou seja, com altos padrões de proteção de dados, ele vai vir com princípios de proteção de dados que são não comuns, né? Ele vem aí que você está dando o seu dado para uma finalidade que você concorda. Então, usar o seu dado para evitar uma fraude no cartão, quem é contra? Usar o seu dado para que te liguem por telemarketing é ruim. Então, inclusive foi proibido aí essa inclusive semana, acabou de passar o cadastro aí. Por parte das telecoms. A Anatel tomou essa decisão de que todo operador aí tem que ter a sua blacklist. E aí a gente pensa que é interessante, porque assim, se bem feito, há muito a crescer. E aí que eu acho, e aí eu pedi para você comentar, por que o blockchain é essencial nesse movimento? Porque o Facebook já disse no white paper que o objetivo é manter uma separação entre os dados de pagamento e os dados de cadastro, do seu comportamento. E se espera isso de outros. E nesse holding que estão ali, nesse grupo, tem eBay, tem vários outros operadores que tem isso daí também. Inclusive, essa separação se dá até no âmbito jurídico, no âmbito legal, porque são entidades separadas, né? Quem está acompanhando isso no detalhe já deve saber da informação que eu vou mencionar, que o Facebook não é ele diretamente, o Facebook Inc., que vai se beneficiar desse projeto caso ele deslanche. É a empresa
o braço do Facebook para cuidar disso, que é a Calibra, que é o projeto que vai cuidar, por assim dizer, e responder legalmente pelo uso dessas informações e desses dados. Assim, eu achei uma coisa muito interessante de observar, assim, até a estrutura legal é outra. E você vê que quando aviões começam a voar em grande quantidade comercial, cria-se uma associação para fazer esse consenso, essa governança dessas aerovias e das normas de segurança e etc. Então a Calibra, de certa forma, ela é um desses consensos. Você tem o SWIFT, você tem outros consensos internacionais de banco, você tem alguns outros consensos aqui. Ela é um consenso. E aí que é interessante de pensar em blockchain, apesar de não ser um blockchain igual ao Bitcoin, que a gente sempre defende, que é mais aberto, etc. Público, né? Mas mesmo assim você tem regras de quem faz o quê, que estão no código, que são auditáveis, que podem ser feitas transparentes ou podem ser disponibilizadas no Banco Central para investigação. Então, olha que a tecnologia do blockchain, para botar uma confiança nesse processo... E só um parênteses, assim, eu boto uma pimentinha aí na discussão, que é o seguinte: no white paper também, eu tive a oportunidade de estudar com o meu amigo Guilherme Nigre, aí, que apresenta o Bit by Bit comigo, dessa semana, lembrando mais uma vez, está bem bacana aí sobre esse tema exatamente, e está bem explícito, assim, de que eles têm... O grande problema é que, por se tratar de uma empresa e não de um projeto 100% comunitário, colaborativo, e não tem nada necessariamente de errado com isso, tá? São modelos de negócios diferentes. Bitcoin e Libra, na minha cabeça, vão servir claramente a propósitos diferentes em momentos diferentes da vida e do mundo. O que eu queria pontuar é que, mesmo sendo um projeto assim capitaneado por algumas grandes empresas, eles colocam explicitamente: a gente vai começar com um blockchain dito permissionado, em que só tem acesso à base de dados quem a gente quer. Então, mesmo eu não estou nem falando daquela coisa que em blockchain a gente chama de minerador, que é a figura que tem um acesso especial na rede para validar transações. No Bitcoin, qualquer pessoa pode ser um minerador. Claro, eu não posso qualquer computador. Eu não posso ter o mesmo poder de processamento de um chinesinho lá que tem 100 mil máquinas. Mas eu posso conectar a minha. Por isso que a gente fala permissionless, né? Uma blockchain aberta, pública. São formas entrar na chamar. festa, basta ter um micro com um código e falar, tô pronto. E assim, claro, ironias da vida, né? O Bitcoin mudou, ele tem seus méritos e deméritos, mas quando o Satoshi Nakamoto criou, acho que essa frase, inclusive, ele falou: one vote, one CPU. Então era para... Não é assim, infelizmente, é uma das ironias do Bitcoin, mas a ideia original é de que cada ser humaninho, cada formiguinha, cada computador fosse igual aos demais. Não é 100% assim, mas ainda é melhor do que como a Libra foi criada. Por quê? Como a Libra foi criada, é um consórcio de aproximadamente 100 empresas. Elas entre si, ninguém é mais importante do que a outra. Põe uma grana. Essa grana dá um percentual de votos, e aí você tem um sistema de voto legal, que é na empresa quem tem voz, e no código também quem tem voz. Exatamente. É muito interessante esse match. A pontuação só que eu queria fazer é que eles, assim, novamente, por ser uma empresa, a gente não tem uma garantia de que eles vão cumprir o que está escrito no white paper, que é o seguinte: eles falam, estamos começando assim, mas temos um comprometimento, é colocado inclusive um prazo no white paper, aí cerca de 3 a 4 anos, em migrar essa contabilização, essa moeda digital, para uma blockchain pública, no sentido assim, na verdade não é migrar, né? Tornar a blockchain deles acessível por qualquer um, no sentido de de auditoria, ou seja, os mineradores dessa rede continuarão sendo as empresas que compõem esse consórcio, mas eu, Fábio, você que nos assiste, vai poder checar de forma independente e autônoma que o seu dinheiro entrou, que esse dinheiro não está sendo hiperinflacionado, porque diferente de moedas como o Bitcoin, o Litecoin, o Ether lá da rede Ethereum, cujo preço é determinado simplesmente pela lei da oferta e da procura. Então hoje o Bitcoin está no meio ali, está valendo em torno de 10 mil dólares, mas já valeu 1.000 como já valeu 20 mil. Então isso às vezes ajuda para alguns usos, como reserva de valor e investimento, mas de longo prazo, mas atrapalha muito você pagar pelas coisas. Essa moeda do Facebook, ela se enquadra no âmbito do que no mercado de blockchain a gente chama de uma stablecoin, que é uma moeda digital estável. Aí até talvez esclarecendo uma dúvida que seja de alguns de vocês, mesmo sem que ela tenha sido feita, que era uma dúvida minha que eu só fui esclarecer hoje mais cedo, ela é uma moeda estável, mas ela não tem um lastro, um pareamento 1 para 1 com o dólar ou com o euro.
Tá? O que esse consórcio está fazendo? Eles montaram um fundo de reserva. Então, por exemplo, o Fábio está aqui no Brasil, ele quer comprar a Libra. Então vai ter um custo aí da Libra, vamos supor, o preço da Libra ele vai sempre orbitar $1. Então o dólar, sei lá, está R$4, o Fábio quer comprar 10 libras, vai passar, não sei exatamente como vai ser esse processo, mas eu imagino que ele vai passar o cartãozinho de crédito dele, que é o modelo antigo, como você falou. Põe dinheiro no envelope, manda pro Zuckerberg. Põe o dinheiro, botou pro Zuckerberg, não interessa, você vai botar dinheiro no envelope, você vai pagar com o cartão de crédito, você vai fazer um wire transfer. A questão é, depois que você passou do sistema tradicional e comprou suas libras, você pode transacionar como se fosse com Bitcoin, só que no caso é a Libra, então você faz toda essa sistemática de transações rápidas, mais baratas, etc. E aí não estou entrando em mérito de qual tecnologia é melhor, etc. Sobre a perspectiva do usuário, vai ser até mais interessante, no aspecto que eu posso usar uma moeda que é digital, sem fronteiras, e o preço não fica numa volatilidade muito forte, porque o Facebook, na verdade não o Facebook, até eu me confundo às vezes falando, esse consórcio ele vai manter um fundo de reservas que está garantindo o valor daquela moeda. Então, é uma stablecoin. O que eu quero dizer com isso? Não que necessariamente ela vai valer sempre $1, 100 cents. Ela vai poder ter, por razões que eu não vou entrar aqui no mérito, uma pequena flutuação. Por quê? O Facebook está... por meio desse consórcio, pegando esse dinheiro de todo mundo que converte, segurando isso na forma de um fundo de reserva e aplicando esse dinheiro em investimentos assim, super conservadores. Então não é que ele está pegando seu dinheiro e comprando, sei lá, ações da Uber, que é um investimento muito volátil, comprando Bitcoin. Na caixinha, eles têm uma cesta de moedas, isso, porque você vai conseguir converter a Libra para real, real para Libra, e dólar, e euro, etc. E alguns títulos de dívida de países historicamente bons pagadores. Então é um título da dívida pública, sei lá, do americano, ou de blocos econômicos mais consolidados. Eu achei isso interessante porque é uma forma de fazer duas coisas que eles estão buscando. Primeiro, de uma moeda digital que tem meio que um lastro, digamos assim, é uma coisa relativamente inovadora. A lógica do ouro. A lógica do ouro. E o segundo ponto é que, assim, claro, novamente, eles não estão especulando com o dinheiro que você converte para Libra, mas é uma forma de atribuir uma pequena rentabilidade que, se o projeto... tudo bem, infelizmente... com os nossos salários aqui no Brasil, talvez ganhar 1% ali de rendimento no mês seja pouco, mas imagina se essa Libra movimenta aí 10 bilhões por semana. 1 trilhão? 1 trilhão, como na verdade, seu número está bem mais correto que o meu, pela escala de usuários que o Facebook e as demais empresas têm. Imagina se as empresas que fazem parte desse consórcio ganhariam 1% de $1 trilhão que tem em reserva. Então a coisa começa a ficar interessante quando a gente observa a escala. E o que a gente deve ver surgir, na verdade, é um ecossistema a partir disso. Então daqui a pouco vai ter lá um produtor de conteúdo que vai dizer, me paga em Libra. E aí daqui a pouco ele pode falar, se você me der X, eu vou fazer Y. E aí ele vende um serviço para outro influenciador. Daqui a pouco alguém fala, eu faço uma curadoria dos seus posts. E aí você começa a pensar nesse ecossistema digital de prestação de serviço que pega Libra para botar Libra. Ou daqui a pouco empresta Libra para retornar outra coisa. Essa economia shadow, essa economia desse ecossistema, ele é infinito. E ele é capaz de cumprir lacunas pela quantidade de usuários, pela diversidade, pelo baixo custo de acesso, que é inimaginável o que pode se acontecer. Eu só não digo inimaginável porque quando você olha China, você começa a entender um pouco da quantidade de ecossistemas, sabe, que você pode gerar quando você tem um sistema desse sendo usado por todo mundo. É inimaginável. E uma frase que eu gostei, que eu não estava falando, que o Alexandre falou o seguinte, ele falou, e pode acontecer de dar tudo errado. Pode acontecer de a regulação, daqui a pouco eles descobrem que é legal, todo mundo bloqueia. Eu tô curioso. Pode acontecer de ninguém usar. Pode acontecer Eu tô curioso para ver como a SEC lá, que cuida do mercado de valores imobiliários, a CVM americana. Uber que na táxi. Porque eles... e junta todo mundo, né? Todas as empresas aí, ó, só para falar alguns nomes aqui, que eu inclusive separei aqui na pauta.
Ó, só para vocês terem ideia de algumas empresas, todas elas, eu brinco todas assim, elas são... todas elas empresas que o regulador olha já com o olho todo, porque são empresas ele olha e fala, não é o que era. Então tem, ó, tudo bem, tem Visa e Mastercard, que são gigantes já de pagamentos, o próprio PayPal, que na época lá atrás causou bastante polêmica, mas tem eBay, tem Uber, Spotify, o Mercado Pago aqui, não é brasileiro, é da Argentina, né, do grupo do Mercado Livre. E você tem players super tradicionais do próprio mercado cripto, porque tem gente achando, tudo bem, eu entendo, eu ainda não tenho uma posição 100% formada, mas tem uma parte da comunidade que está vendo de forma antagonista, ou seja, ou é Bitcoin ou é Libra. Você não pode estar dos dois lados, né? Igual a polarização aí que está no Brasil. E tem algumas empresas que cresceram com o Bitcoin que não concordam com isso. Por quê? Nesse consórcio que financia e do qual fazem parte diversas empresas aí para apoiar a Libra, tem a Chapo, que é uma gigante, lá, uma startup, mas uma gigante. Lá atrás, inteiro de cartão. Lá, inclusive foi vendida para a Coinbase, que é hoje a maior startup do mundo de cripto, já passou do nível de unicórnio, já vale alguns bilhões de dólares, e a Coinbase também está no consórcio. Então, você tem empresas, eu gostei muito da análise do Fábio, porque se a gente pegar as empresas e tentar definir por um modo, o que elas têm de parecido? São empresas com modelos de negócio muito disruptivos, e juntar essa galera toda para fazer algo assim, eu acho que, assim, não no mau sentido, mas tem muito espaço para dar problema, não de que vai dar errado, mas eu acho que a regulação vai demorar a assimilar isso da forma adequada. Assim. Que talvez a melhor forma é fazer ou de uma forma equilibrada. Uber não é táxi, mas a regulação é feita para o táxi. Quando o táxi chega, o táxi não era charrete e não era ônibus. Então sempre que chega uma coisa nova, você não tem ainda uma regra para aquilo em específico. Mas me parece muito claro que eles estão fazendo algo que assim, é legal. É dentro de tudo que você pode esperar que seja legal. Perfeito. Com o tempo a gente vai descobrir o que dá certo e o que dá errado. E aí é que a gente vai definir, provavelmente cada país ou cada sistema, se ele vai regular antes ou pós. Antes que dê problema eu regulo, é como geralmente a Europa costuma lidar com algumas inovações, ou se der problema eu regulo. É muito apegado dos Estados Unidos de você pegar essa regulação. E a gente vai aí novamente descobrindo que o principal é interesse público. Porque a gente não pode esquecer que por trás de ser uma empresa privada ou um consórcio privado, a moeda, querendo ou não, ela serve ao interesse público. A identidade, ela serve ao interesse público. Esse ecossistema, a livre iniciativa, serve ao interesse público. Pega a Constituições e você vai ver sempre esses valores lá. Então, tem aí um potencial realmente transformador. O que me deixa mais feliz é que quando a gente começou a falar em Bitcoin, 2013... Era bizarro pensar que o Facebook ia ter uma moeda digital. Mas tudo que a gente falou que era possível está aqui. Exatamente. Né? Essas empresas todas, que muitas delas já literalmente desdenharam publicamente de tecnologia blockchain. E a gente falava disso, 2013, 2014, essa galera vai assimilar. Né? E é muito como a gente brincava, até o nosso querido diretor aí, mandando um abraço para ele, Ronaldo Lemos, é muito parecido com o que ele falava na coisa do Skype, do voz sobre IP, as empresas lá que achavam isso uma concorrência desleal, aí hoje ninguém mais tem telefonista de cabo a cabo. Exatamente. Hoje as próprias empresas de telefonia utilizam voz sobre IP como forma de te entregar uma chamada melhor num custo mais baixo. E eu acho que é basicamente isso que o primeiro passo são as empresas de tecnologia empurrarem os bancos para a parede. Eu acho realmente que o próximo passo, e alguns grandes bancos já estão olhando para isso, é eles próprios adotarem uma tecnologia como a blockchain, ou mesmo especificamente o Bitcoin como uma reserva de valor transparente que poderia dar base a alguns produtos financeiros dessas instituições. Eu acho que essa assimilação ela vai vir de forma inevitável, assim, vai ser explosivo, como foi para mim um anúncio de uma moeda digital do Facebook. Indo aí pro final já da live, coisas que eu acho que ninguém viu ainda. É uma mega ferramenta de combate à corrupção. Absurdamente. Porque o princípio de transparência ativa está nela. Podia ser bom como é no Bitcoin. Eles prometem que vai ser aberto daqui a uns anos e já é bem mais aberto hoje, hoje não, né? Porque o projeto vai ser lançado no começo do ano que vem na prática. Mas assim que for lançado já vai ser melhor que 99% das instituições financeiras tradicionais. Ele vai ser inclusão bancária,
porque se você facilitar dinheiro eletrônico, você protege as pessoas, e ele vai ser uma nova fronteira, eu acho, de personificação de serviços. Porque o dado pessoal mais caro ou de mais valor é aquele que é uma prova de vida. Porque você sabe que você não é um robô, você não é um programa computacional que está espiando aquela. E o pagamento é hoje uma das melhores formas de prova de vida. Então quando você faz um pagamento, possivelmente você tem um monte de intenção de dizer eu estou aqui fazendo isso. Esse dado, ele tem um valor inestimável para a personificação de serviços. A hora que você quebra que Mastercard e Visa, que são os cartões de crédito, que geralmente tem isso, ou que os bancos, e você começa a dar esse dado de forma permissionária, com finalidade, com proteção de dados, etc., para que novos serviços possam surgir, vão surgir aí novos serviços para as pessoas. Né? Eu vou dizer coisas bem básicas que eu vi na China que eu falei, meu Deus, eu quero no Brasil. Primeiro, eu vi uma maquininha de bateria de carregar celular. Toda loja tem, restaurante, todo lugar que você senta ou que você passa, tem lá uma caixinha. E aí tem assim, você tira a bateria, põe no seu celular e deixa na outra. Como essa bicicleta Itaú, só que de bateria de carregar. Por que funciona? Porque no seu celular você tem um sistema que você pega o QR Code e aí ele já entende que você tirou aquilo, quando você devolver ele já faz a bicicleta do Itaú, né, aquele sistema. E ninguém na China, eu vi, fica preocupado com a bateria acabando no celular. É algo simples que dói, mas me deu uma ideia de quantidade de coisas que você pode fazer. De aluguel, de compartilhamento, de acesso, de personificação. É muito grande o que está vindo por aí. E quem quiser mais detalhes sobre esse tema e sobre o tema que o Fábio acabou de falar, eu recomendo aí o episódio dessa semana do Bit by Bit, e sobre China o episódio número 4, que está lá em todas as plataformas também, que a gente entrevistou o Otávio, foi uma baita aula sobre China, e muito do que a gente falou é sobre inovação financeira. Acho que por hoje é isso, né? A gente está mais para trazer perguntas do que respostas. É um tema muito novo e com certeza o ITS ainda vai pautar bastante aí em várias das suas frentes. E vou lançar o desafio que o ITS deveria fazer o curso online ao vivo sobre Libra. Perfeito. Acho que ontem era uma boa data para lançar o curso, que a gente nem desenhou ainda, mas se eu cobrasse 0,001 Bitcoin de cada pessoa que me perguntou, acho que eu estava aposentado. Gostou da ideia? Gostei. Comenta aí. Vamos pressionar a ITS para ter esse curso, porque eu acho que a gente vai poder falar disso e gerar essa nova geração de pessoas de uma forma mais sólida. Perfeito. Para imaginar o que pode ser isso. E se a Libra flopar, não tem problema. É que vocês vão ver o próximo projeto que está vindo aí. O nosso amigo Irá comentou no grupo, né? E o Google, como é que tá nessa? Eu falei, é verdade, né? O Google tá quietinho. O que será que eles estão aprontando? Porque por enquanto não tem nada. Então são cenas dos próximos capítulos aí. Tem muita história ainda pra vir. Internet das coisas. É infinito. Vai ao infinito e além. Bom, gente, muito obrigado por participarem da live. Pode deixar comentários, a equipe do ITS monitora. Se a gente, por acaso, não respondeu alguma coisa que vocês falaram aqui, a gente responde lá depois. Acompanhe a gente nas redes sociais. Lembre da International School. Provavelmente a gente deve falar disso nas aulas, não sei ainda quem, mas é certo que esse assunto vai empocar. Se ninguém falar, eu falo. É isso. Perfeito. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um bom feriado a todos aí.